Então, vamos iniciar nossa aula desse domingo. Dons ou manifestações do Espírito Santo. Né? O texto de Coríntios, o livro de Coríntios, é um dos livros que mais vai falar sobre dons do Espírito Santo. Principalmente nesses capítulos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Eu não vou ler todo o capítulo, precisaria ler todo o 12, por exemplo, todo o 13, todo o 14. Mas eu creio que esse estudo tem uma finalidade. Primeiro é lhe inquietar. Eu quero que você fique inquieto com isso. A manifestação. Existe uma diferença entre a manifestação do dom e o dom. Isso a gente vai abordar hoje. Relembrando, então, aqui alguns dons. Vamos separar os dons para a gente entender dons de identidade ou dons básicos. Toda vez que eu estiver falando nesses dons, eu vou citar vários, eu quero que você pense em você mesmo. Qual é o dom que eu tenho? Qual é o dom que eu manifesto? Ter o dom e manifestar o dom é a mesma coisa? Será que todos têm todos os dons? Será que existe um cristão que não tenha um dom? Será que existe, né? Então, os dons de identidade, os dons básicos, são dados pelo Pai a cada ser humano cristão, né? Porque é dom do Espírito Santo. Então, você tem que ter o Espírito Santo primeiro. Você pode ter o dom de profecia. Profecia é sempre falar o futuro, a gente vai ver sobre isso. Dom de serviço ao ministério, dom de ensinar, dom de exortar. Essa palavra exortar é uma das palavras mais utilizadas erroneamente dentro de igrejas. Quando eu falo assim, fulano de tal exortou alguém, o pastor exortou fulano de tal, o que é que vocês pensam? Normalmente a pessoa pensa assim, fulano de tal foi repreendida, foi advertida. O dom de exortar é uma palavra que cabe um bocado de tradução, mas a principal dela é encorajar. Ou seja, quando você exorta alguém, você diz assim, olha, não desista não, vá mais uma milha, caminha mais uma milha comigo, né? Deixa eu te ajudar, eu estou com você. Isso daí é exortar, é chegar junto da pessoa, né? É dar a ela ânimo, dar a ela um novo gás. Admoestar é que tem mais a característica de chamar a atenção, repreender, corrigir. Admoestar. O dom de contribuir, isso é um dom. Presidir, liderar, quando você é um líder, e você é um líder que faz aquilo que tem que ser feito, e você vê que seu ministério produz um efeito, é porque isso é um dom característica seu. E o dom de misericórdia. Veja que são características, né? Dons dados às pessoas para que o ministério do Senhor funcione. Vamos ler outros tipos de dons. Aliás, vamos ler não. Onde é que está esses dons na Bíblia? Assim, onde é que está a base bíblica daquilo que eu estou falando? Então, Romanos 12. Esses dons que eu citei anteriormente estão citados no livro de Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, dom de profecia, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar ou exortar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então veja que o dom, Deus dá o dom e o próprio Deus, orientado pelo Espírito Santo, né, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, já diz como você deve usar o seu dom. Aí eu vou fazer uma pergunta inquietante para você. Você tem algum desses dons? Você está usando os seus dons conforme a palavra diz que você deve usar? Ou você está enterrando os dons? Olha, vamos refletir sobre isso, hein? Vamos adiante aqui.
Esses dons ministeriais. Esses dons são para todos? Os dons ministeriais são dados pelo Senhor Jesus à igreja. Então, veja, ele deu dons aos homens, dom de misericórdia, dom de serviço, dom de profecia, e ele deu dom, perdão, à igreja, quer dizer, à comunidade. Ele deu uns para os apóstolos. Essa palavra apóstolo, por que é que a gente no meio batista, a gente não usa o termo apóstolo? Algumas denominações usam. Apóstolo bíblico, apóstolo que está na Bíblia, são todas as pessoas que viveram com Jesus fisicamente, quando Jesus estava na terra. O próprio apóstolo Paulo é o último dos apóstolos. Ele não foi daqueles 12 iniciais, mas Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Então ele é considerado um apóstolo. É ele quem vai substituir Judas. Não é nem Matias, né? Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse nos 12 tronos onde se sentam os 12 apóstolos. Então não tem 13. Profetas. Será que nós temos profeta hoje? É um dom de profecia. A profeta é aquele que exerce a profecia na igreja, para a igreja. Evangelistas e pastores e mestres. Esse dom aí, ele está associado, pastor e mestre. Vamos ver onde é que está isso. Efésios 4, 11 e 12. Paulo dizendo mais uma vez. Lá em Romanos ele vai falar dos dons pessoais. Aqui ele está falando dos dons para a igreja. Assim, ele designou alguns para apóstolos, não é todos. Então, esse dom não é para todos, é alguns. E isso dentro da igreja. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esses dons dados à igreja, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. Qual é o objetivo de Deus dar esses dons para a igreja? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, aperfeiçoar aqueles que fazem parte da congregação, para que o ministério, né, seja edificado, ou seja, que o crescimento do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos chamar a atenção desse dom, pastores e mestres. Este dom, ele é um dom, vamos chamar assim, associado. Em que sentido? Eu estou agora aqui ministrando na escola bíblica dominical. Então, nesse momento, eu estou sendo mestre. Quando eu estou aconselhando alguém, eu estou sendo pastor. Quando eu estou pensando na estratégia de ação da igreja e nos caminhos que a igreja vai tomar, eu estou sendo pastor. Quando eu estou pregando um sermão na igreja, eu estou sendo mestre, né? Ali é uma pregação de ensino. Então, pastores e mestres andam junto, embora é uma pessoa só. Não tem como ser só pastor, não tem como ser só mestre. Tem que ser as duas coisas. Até mesmo quando, por exemplo, semana passada era a Mariana que estava pregando aqui. Até mesmo quando eu convido alguém para pregar aqui na escola bíblica, como foi Mariana, eu estou sendo mestre. Porque, na realidade, Mariana tá fazendo um papel de ensino que eu conduzi, né? Então, é um dom só. Vamos aqui mais. Aí, chegando aqui em Coríntios 12. Esse livro de Coríntios, o capítulo 12, é o livro que tem, assim, os dons chamados de carismáticos, ou dons do Espírito Santo. Veja que a gente tem dom de ministério, dons pessoais e dons carismáticos, 3 tipos de dons. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente para não fazer confusão, porque esse assunto faz uma confusão no mundo pentecostal. E, às vezes, você pega somente os dons de Coríntios 12 e esquece todos os outros. Então, Coríntios 12, 4 a 6 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Nós apenas recebemos gratuitamente. Essa palavra dom, ela é um presente.
Então, é importante diferenciar as palavras dons e manifestações. A palavra dom traz em si uma coisa muito importante. Ninguém merece os dons. Por quê? Porque é tudo fruto da graça. O dom é um presente de Deus, ele independe de nós. Para você entender mais ou menos o que é um dom, você está passando na rua, tem um mendigo. Aquele mendigo está deitado está sentado na calçada. Aí você passa aquele mendigo e você diz assim, olha, por que é que você está aí? Ele diz assim, porque eu estou aqui desempregado, eu não consigo fazer nada, estou mendigando. Aí você diz, vou fazer o seguinte, vou lhe botar numa escola de marcenaria. Você vai aprender uma profissão e você vai fazer móveis para mim. E através desses móveis você vai ganhar o seu sustento. Aquele mendigo recebeu um presente de alguém que ele não poderia retribuir nada, que ele era um mendigo. Ele não tinha nada o que oferecer. Ele era um mendigo, estava lá na rua. Alguém passou e teve misericórdia dele. Deu para ele uma capacidade de produzir que devolvesse para aquele dono. E que ele ainda seria abençoado ao usar esse dom. Isso é o que Deus faz conosco. Ele nos pega numa condição que a gente não tem como retribuir, porque é graça, nos dá uma capacidade de produzir algo para o reino. Não é para nós. Se aquele mendigo faz móveis só para ele e acumula só para ele, né, ele está enterrando o dom, porque o dom é para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a construção da igreja. Então, isso é um presente de Deus. Já a palavra manifestação, ela acentua que esses dons se tornam visíveis nos cristãos. Também acentua que os dons não são nossos, mais uma vez aqui reforçando isso. São manifestações do Espírito Santo através de nós. Isso é importante porque nos previne de dois erros, o orgulho e a estagnação. Esses dons fazem muita confusão, né? No meio pentecostal, então, faz muita confusão. Porque, às vezes, eu já vi pessoas, por causa principalmente do dom de línguas, né? Eu acho que depois a gente pode fazer uma escola bíblica somente sobre dom de línguas, tirar essa dúvida, né? Talvez tenha na cabeça de alguns. E eu já conversei com pessoas que se sentiam orgulhosas porque tinham dom de línguas. A gente fica olhando assim e digo, meu Deus do céu. A própria Bíblia lá diz que esse dom é o último. Então é você se orgulhar de ter o último dom. Meu só misericórdia. É um dom que só serve para você mesmo, se você não interpreta. Então não é o melhor dom. É um dom importante para a edificação pessoal. Mas é um dom que, quando não é entendido para que foi que recebeu, pode gerar orgulho. E isso acontecia lá em Coríntios. Se você for ler o versículo 14, o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo vai falar muito sobre isso, né? É um dom que estava gerando orgulho. Quem está pedindo para desligar? Isso. Eu acho que já está todo mundo desligado aí, não estou vendo nenhum barulho aqui. E uma outra coisa importante, eu talvez não vejo muito no nosso meio batista orgulho em possuir um tipo de dom, graças a Deus. Mas, infelizmente, vejo muita estagnação. Alguém que recebeu um dom e não está utilizando. Ou você não tem dom nenhum. Se você tem o Espírito Santo, você tem algum tipo de dom. Porque o dom é do Espírito, não é seu. Então, o Espírito que está em você lhe capacitou para alguma coisa. Qual é o seu dom? No que é que Deus te preparou e está lhe colocando à disposição um poder sobrenatural para você exercer? Pode ser um dom ministerial, você pode ter um chamado de pastor. Eu tinha e não sabia, ou tinha e não queria. Sempre ensinei na igreja, então sempre fui mestre, estava faltando outro de pastor, né? Apóstolo eu não vou ser. Evangelista, eu acredito que são mais pessoas que têm esse chamado missionário, de sair de um local para outro, por exemplo, Alana, Iracema, Marinal.
Vamos agrupar os dons agora, né? Esses dons do Coríntios 12, a gente pode separar ele em categorias. Por exemplo, línguas e interpretação de línguas e profecia. São dons inspiracionais. Dons que o Espírito Santo nos leva a produzir algo que só ele poderia produzir. Esses dons inspiracionais podem ser copiados pelo diabo. Tem pessoas que podem falar em línguas inspiradas pelo espírito maligno. Tem pessoas que vão interpretar essas vozes malignas pelo dom do espírito maligno. E tem pessoas que falam profecia pelo dom do espírito maligno. Então, esse tipo de dom, ele não é muito útil para... Deixa eu regular meu microfone. Ele não é muito útil para saber se a pessoa é de Deus ou não. Então, pense nisso. Está passando aqui um poder do Espírito, né? Dons de curar, operação de milagres e fé. Veja que dons de curar está no plural. Operação de milagres também está no plural. E fé é um dom. Aliás, fé a gente vai falar um pouquinho mais, porque tem 3 tipos de fé. Na pregação de domingo, talvez retrasado, né? Eu falei sobre 2 dons, 2 tipos de fé que existem. E os dons de revelação, dom de discernimento de espíritos, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Volto a perguntar a você, você tem um dom pessoal, servir, misericórdia, você tem um dom de ministrar, você tem um dom de presidir, ou você tem um dom coletivo, né, de evangelista, de pastor, mestre, ou você tem um dom chamado carismático, né? Dom de línguas, interpretação de línguas, profecia, cura, milagres, fé, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esses dons aqui, eles são manifestados. Entenda. Esses dons, eles são manifestados, ou seja, a pessoa tem esse dom, mas ele só aparece em um momento proveitoso. É o que está escrito lá em Coríntios. Então, ele aparece num momento onde você está, por exemplo, em uma necessidade. Não é um dom que você vai ficar usando 24 horas. É a manifestação desse dom, ele acontece no momento em que você precisa. Talvez algumas pessoas não manifestam esses dons porque enterram. Por exemplo, se você tem um dom de cura, um exemplo aqui, mas você nunca visita um doente, né? Esse dom não vai ser manifestado se você não se predispõe a deixar o conforto e ir visitar um doente, né? Vamos explorar mais isso aqui. O que seria então o dom de línguas? É uma capacidade especial de falarmos a Deus. Não se fala aos homens através do dom de línguas. Em uma língua que nunca aprendemos. Olha, isso faz uma diferença tão grande. O texto diz assim, quem fala em línguas fala a Deus. Qual é o grande erro aí agora dos nossos irmãos queridos e amados pentecostais, né? Eu tenho muitos amigos no meio pentecostal. É que a grande maioria pega esse dom e quer falar aos homens. Quer que os homens reconheçam que ele tem esse dom. Mas o texto bíblico está dizendo lá que quem fala em línguas fala a Deus. Então, não adianta a pessoa vir falar comigo em línguas, porque você está falando com Deus, amigo, não é comigo. Se houver interpretação, aí você fala comigo. Então, quando alguém fala em línguas, lá na Igreja Batista Monte Oreb, algumas pessoas falam em língua. Falam de maneira correta. Estão falando ela e Deus. Estão falando para Deus, estão sendo edificadas. Glória a Deus pela vida dela. Deixa eu contar uma história para vocês. Está gravando, mas não tem problema não, porque é uma história doméstica. A minha mãe, né, é uma batistona. Vocês conhecem minha mãe, talvez a maioria aí conheça. Minha mãe é a fundadora da igreja, então tem uma história na denominação batista antiga, né?
tem mais aí de 40, mais de 50 anos de denominação batista. E ela sempre teve muita dificuldade com o dom de línguas. Ela achava que não era assim, que esse dom era lá do passado, que esse dom não existia. E uma vez veio um pregador internacional aqui, o Adam Smith, fazer uma cruzada aqui em Serrinha. 3 dias de cruzada aí na praça. Quem é morador da cidade talvez se lembre disso. Foi na Praça Luiz Nogueira. E ele é americano, ele prega em inglês com tradução simultânea para o português. E eu falei com ela brincando, né? Porque eu sabia que ela tem problema com esse dom de língua. Eu disse, minha mãe, vai lá na praça, ver o Adam Smith pregar. De repente, você usa o seu dom de línguas, né? Você disse que você só acredita que se a pessoa falar inglês, você ouvir em português. Aí ela diz, sim, se acontecer isso, aí eu vou acreditar que é dom de línguas mesmo. E falei isso e fui embora. Ela ia fazer uma viagem, a viagem dela deu errado, ela teve que ficar na cidade, aí ela foi para este evento lá na Praça Luiz Nogueira. Quando eu voltei, no outro dia que encontrei com ela estava com um sorriso assim, de orelha a orelha. E ela dizia, Técio, deixa eu lhe dizer o que aconteceu. Eu fui ver o gringo pregar. Quando o gringo começou a pregar, né? Estava pregando em inglês. Eu comecei a falar umas coisas que eu não sabia o que é que eu estava falando. Eu só sabia que eu estava falando com Deus. E eu só parei de falar quando aquele homem parou de pregar. Aí meu pai, nessa época, estava vivo. Ele disse assim, sua mãe estava com a língua lá toda embolada, lá na praça, falando umas coisas estranhas. Eu digo, tá, né, minha mãe? Então você que não tinha muita afinidade, vamos dizer assim, com esse dom de línguas, teve uma experiência de dom de línguas, né? Mas você vê que o dom é bíblico, né? Esse dom de línguas é interessante porque uma vez eu estava fazendo um EBD, há muitos anos atrás, na sala de adultos, e chegou nesse ponto aí de estudar o dom de línguas. Chegou no livro de Coríntios, e eu estou falando que quem fala em línguas, ninguém entende, fala com Deus, é o que está escrito lá no texto bíblico. Aí uma irmãzinha virou para mim e disse assim, eu não gosto desse dom de línguas, é muito estranho, a gente fica falando umas coisas, as pessoas ficam falando as coisas que ninguém entende lá. Eu falei assim, irmã, olha, eu concordo com você que o dom é estranho mesmo, porque falam as coisas que não entende. Mas eu vou lhe dar um conselho, reclame com quem fez. Não foi eu que fiz assim. Quem fez foi Deus. Então pergunte a ele por que é que ele fez assim, né? Enfim, uh, esse dom às vezes causa confusão, né, em igrejas pentecostais, e isso eu acho muito ruim. Porque o ambiente pentecostal obriga o indivíduo a falar em línguas. E muitas pessoas que não têm esse dom imitam alguém que tem o dom verdadeiro. E acaba, imitação é fraude, né? Você está usando de fraude na igreja para fazer, se sentir pertencente àquele grupo, né? Ter o senso de pertencimento. Se você está numa igreja pentecostal e não fala em línguas, as pessoas vão dizer o quê? Você não tem o Espírito Santo, ou então está em pecado. E isso aí eu acho totalmente fora do propósito que Deus fez. Deus fez os dons, mais uma vez, para edificação, não para confusão. Tem 2 tipos de línguas na Bíblia, tá? No livro de Pentecostes, no livro de Pentecostes o quê? No livro de Atos, no Pentecostes, é um cumprimento da profecia de Joel. Naquele momento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce como línguas de fogo, o texto vai dizer que as pessoas falavam em suas línguas e as outras entendiam no seu idioma. Mais ou menos assim, alguém falava em português, o outro entendia em inglês, alguém falava em espanhol, o outro entendia em árabe, né? Aquelas línguas daquela época. Não é um dom, experiência com línguas no Pentecostes não é a mesma língua de Coríntios, ok? Então, esse dom de línguas, ele traz edificação para a igreja quando acompanhado de interpretação. Isso é uma carência no nosso meio, né? Tanto batista quanto pentecostal. Porque eu vejo muita gente falando de línguas no meio pentecostal, mas vejo pouca gente interpretando.
E ainda tem um outro problema na interpretação, que a gente vai chegar lá mais adiante, que não é somente dizer que está interpretando, não. Então, o que é a interpretação de língua? É a capacidade especial do Espírito para darmos o significado de uma mensagem falada em línguas. Veja que quando Deus fez esse dom de línguas, ele botou esse dom ao lado, né? Dom de interpretação, porque o foco é a igreja. Se não interpretar, perde o valor? Não, não perde não. Serve para indivíduos, serve para pessoas. Você mesmo se edifica. Não é traduzir. Por isso que não é você falar inglês e eu ouvir em português, porque eu posso ter aprendido inglês, então eu estou traduzindo, eu não estou interpretando. Mas é interpretar o sentido, né? Se falar em línguas é falar a Deus, a interpretação deve ser no mesmo sentido. A interpretação deve sempre estar relacionada com a obra de Deus. Essa interpretação, essa é a parte mais bonita. Eu peço a Deus isso, que um dia eu presencie isso verdadeiramente, porque uma boa parte que eu presenciei foi falso. Essa interpretação pode ser em poesia, pode ser um poema espiritual, pode ser uma expressão de adoração a Deus, pode ser um cântico que venha brotar do coração do homem, sem ele estar pensando nisso, né? Um cântico espiritual, pode ser uma oração em línguas. É algo fantástico, é algo belíssimo dentro da igreja, quando é dirigida pelo Espírito Santo. Traz edificação, ele traz consolo, ele aproxima as pessoas de Deus, ele estimula as pessoas a buscarem mais. O dom é uma delícia, quando é de Deus. Quando vem do diabo, é uma desgraça. A profecia, esse outro dom que pode também trazer muita confusão, é a capacidade especial do Espírito para recebermos e transmitirmos alguma mensagem imediata da parte de Deus. Então, é algo, muitas vezes, para um momento. A questão do futuro pode estar presente na profecia? Pode. Mas não é a finalidade. Não é prognosticar. Prognosticar é você falar o futuro, né? Não é. Normalmente a profecia, ela é uma palavra de Deus para resolver um problema do presente. E aquela pessoa que recebe a profecia, o coração dela testifica com aquele que está profetizando. A profecia, ela convence o incrédulo e desvenda os segredos do coração humano. Tem as referências aí na tela para vocês irem conferindo, porque se eu for ler todas, eu não consigo concluir o estudo. Ela convence o incrédulo e desvenda os corações, os segredos do coração humano. Então, quando alguém fala profeticamente da parte de Deus, ele vai falar de assuntos que só a pessoa sabe. Quantas vezes eu já ouvi? Alguém está na igreja, tem alguém pregando, e alguém disse assim: quem contou minha vida toda para o pregador? Alguém contou minha vida para esse pastor, né? Eu já vi tantas vezes isso. Isso é dom de profecia. É o segredo que está guardado no coração sendo revelado na cabeça de quem está pregando. E às vezes quem está pregando não tem a menor noção de quem é que está recebendo aquilo. Mas quem está recebendo sabe. A profecia não é sinal para os incrédulos, ela é um sinal para os crentes. Sinal significa um distintivo. Então, nós sabemos que aquela profecia, aquele ato, vem de Deus. Por quê? Porque tem outro dom, que é o dom de discernimento de espírito aí, que a gente vai falar, que precisa estar junto também, tá bom? Como a línguas tem que ter interpretação, a profecia tem que ter também discernimento. Todas as profecias devem ser julgadas. Irmão, presta atenção, para aí agora o que você está fazendo, para você não se enganar. Toda profecia deve ser julgada. 1 Coríntios 14, 29. Não aceite profecia isolada, porque aquela profecia deve ser julgada pela comunidade da igreja. Aquelas pessoas mais experientes. Porque senão vira a profetada. Ou seja, você vai falar do coração, vai falar da carne, algo que estava... eu recebi uma vez uma palavra profética, uma palavra de conhecimento na realidade, né?
É um outro dom que a gente vai falar daqui a pouco. Quando meu pai estava doente, uma irmã chegou lá na igreja e disse assim: olha, Deus manda me dizer que essa doença do seu pai não é para a morte. Pouco tempo depois, meu pai morreu. Quando ela me falou isso, no meu coração, eu senti que aquilo não era de Deus. Essa irmã hoje mora com uma amante. Ela não está mais na igreja. Então, você julgou aquela informação, a informação inútil, né, da carne. Então, é algo que a gente tem que estar preparado dentro da igreja para separar esse joio e trigo. Toda profecia deve ser submetida à palavra de Deus e à liderança da igreja. Assim, o Espírito Santo confirmará se é de Deus. Toda profecia deve ser julgada à palavra de Deus. Olha, eu vi uma irmã, não é da nossa igreja, cair em uma armadilha profética, e como tem falso profeta nesses dias. Essa irmã foi para São Paulo, para um culto desses teleevangelistas, né? Gente que está aí na TV. E lá, nessa igreja, veja como é uma armadilha diabólica que você encontra, às vezes, em igrejas que se dizem evangélicas. Ou alguém falou para ela, não sei se foi o pastor, que Deus tinha uma grande bênção na vida dela, mas que o marido dela estava atrasando essa bênção. Você acha que uma profecia dessa vem de Deus? De maneira nenhuma. Você sabe o que essa irmã fez? Se divorciou. Se divorciou do irmão para receber essa grande bênção. A bênção não veio e ela ficou sem um marido. Tempo depois, o que é que teve que ela fez? Ela voltou e casou com o próprio marido que ela tinha se divorciado. Tudo por causa de alguém que usou um dom de profecia que não era de Deus. Por quê? Deus não vai falar algo por uma pessoa que é contrário. Se lá em Malaquias ele diz que odeia o divórcio, como é que Deus vai dar uma profecia dizendo que a pessoa, o marido está empatando? Pela misericórdia. O povo é destruído porque falta conhecimento. Eu estou dando esses exemplos bem absurdos assim, para você ver que são coisas que acontecem no nosso dia a dia, por falta de conhecimento. Dom de curar. É a graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo, para curar sobrenaturalmente as enfermidades, sem os meios naturais. Porque existe a cura médica. Deus pode dar sabedoria ao médico, Deus escuta a nossa oração para que o médico tenha sabedoria. Nós oramos por curar, para que o medicamento funcione. Mas o dom de curar não depende do medicamento, não depende do médico. E ele está no plural, por quê? Aí você vai ter vários exemplos. Imposição de mãos. Você ora sobre a mão, impondo a mão ali, e aquela pessoa é curada. Você pode usar a unção com óleo. Não é da rotina batista usar a unção com óleo, mas não é proibido usar óleo. É recomendado que, se você fizer isso, tem que comprar um óleo ungido de fornecedores que fazem isso de forma coerente. Tem produtores que fazem esse produto da maneira bíblica, né? Porque está lá em Tiago, está em Marcos. É uma prática judaica. Confissão, lá em Tiago, diz que a confissão, confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curado. Pecado adoece. Confissão e perdão cura. Perdão cura, e cura sobrenaturalmente. Eu vivi isso algumas vezes no gabinete pastoral, né? Pessoas que chegaram doentes, questão de pecado, e saíram curadas. Mas é instantâneo, viu? Eu vi isso na minha frente, assim, de modo miraculoso. E esse dom é plural. Esse dom, assim como o dom de línguas, também tem que ser usado com humildade. Se tiver orgulho, meu irmão, as pessoas se perdem nisso. Porque é um dom que chama a atenção muito para si, né? É um dom que coloca aquela pessoa que está praticando em evidência. Então, é um dom que tem que ter muita humildade daquele que está exercendo. Quando a gente vai ver lá, Pedro e João, quando eles, depois do Pentecostes, eles estão na Porta Formosa, tem um mendigo pedindo esmola, e aí Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, né?
Então ele coloca Jesus como o autor em nome dele. Então eu estou agindo aqui, não é por minha causa, não é nem por causa do meu dom, mas é por causa de Jesus. Levanta e anda. Então é um dom que é destinado a ele, para glorificar o nome de Jesus, sempre. Milagres é a capacidade do Espírito para realizarmos atos poderosos que alteram o curso normal das leis da natureza. A gente vê, por exemplo, em Atos 14, Paulo vai sofrer um apedrejamento e o texto vai dizer que ele ficou como morto. A gente não sabe se ele morreu e ele ressuscitou ou se ele ficou muito abalado ao ponto de quase morrer e ele levanta e sai andando. O texto está lá em Coríntios 14, 19 e 20. Em outro texto, no livro de Atos, no finalzinho do livro de Atos, Paulo é picado por uma serpente numa ilha e fica todo mundo esperando Paulo morrer, porque aquela serpente era venenosa e na época matava todas as pessoas. E Paulo não morre. É o dom de milagres na vida de Paulo, né? Sendo exercido, né? Praticamente. Esse é um outro dom também que pode gerar muito orgulho naqueles que fazem isso, né? Esse dom eu aconselho sempre a não fazer propaganda dele, né? Porque senão sua casa vira uma fila, né? E aí quem é que é exaltado é você, não é o autor, o dono do dom. A fé é a capacidade do Espírito de se discernir com extraordinária confiança a vontade e propósito de Deus diante de situações impossíveis. Presta atenção. Tem 3 tipos de fé. A fé que salva. Eu falei isso na pregação, está na mensagem, está lá gravada. Eu não vou voltar. Por exemplo, Efésios 2, 8, 9. Eu cito isso na mensagem de domingo passado. Ou foi no domingo retrasado. Essa fé todo mundo tem. Se você é salvo em Cristo Jesus, você recebeu o dom da fé, né? Não vem de vós, né? Vocês são salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então é chamado fé salvífica, é a fé que salva. É a fé que você abraçou a fé cristã. Essa fé todo mundo tem. Esse é um dom que todo mundo tem. Mas a fé como dom é outro. Você tem a fé ainda como fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22. Né? É a fé que você produz, você está fazendo algo por amor a Deus, isso é fruto do Espírito. E você tem aquela fé sobrenatural, como dom do Espírito Santo, que está lá em Coríntios, capítulo 12, 9. Vou dar 2 exemplos próximos aqui nossos. 2 pessoas que eu conheço que têm esse dom da fé genuíno, o dom da fé sobrenatural, Iracema e Marinal. 2 pessoas 2 missionárias que eu identifico assim na vida delas esse dom muito presente. Por quê? Porque elas fazem coisas que se eu fizer vai dar tudo errado. Eu acho que eu contei um caso, né, de Iracema na mensagem quando eu falei de fé, quando ela viajou lá para Manaus. Vou contar um outro caso aqui só para quem está aqui nesse momento aqui. Quando eu mandei Iracema para o Haiti, eu mandei também uma parte em real para trocar em dólar. E ela não conseguiu trocar esse valor, ela viajou com a metade do dinheiro que precisava. E ela foi assim mesmo para o Haiti. E chegou no Haiti, ela precisava fazer uma viagem de uma cidade para outra, depois daquele terremoto que teve e que destruiu o país quase todo. E naquela época não tinha, o dinheiro acabou, que ela só levou a metade. E ela precisava botar gasolina no carro, lá no Haiti. E aí ela sentou embaixo de uma árvore, sem dinheiro, com o carro, e começou a orar, pedindo a Deus uma solução para aquele problema. Quando ela está orando, sentada no chão, embaixo de uma árvore, naquele terreno seco, ela viu como se fosse um pedacinho de papel saindo do chão. E ela virou para o haitiano que estava com ela e disse assim: o que é aquele pedacinho de papel saindo do chão ali? O cara foi lá, pegou o pedaço de papel e puxou. Era uma nota do dinheiro deles lá. E que deu para abastecer o carro. O dinheiro saiu do chão. O dom da fé. Ou seja, eu vou com dinheiro ou sem dinheiro. Deus me mandou, eu estou aqui, eu vim cumprir um propósito e vou cumprir.
Isso é o dom sobrenatural, dom da fé. Tem tantos outros casos que Iracema ela não gosta muito de falar disso, mas de vez em quando ela me solta essas preciosidades da vida dela. Dom de discernimento de espírito. Meu irmão, isso está cada vez mais necessário no nosso meio, viu? Se a gente não tiver esse dom, a gente é enganado. É a capacidade do espírito para sabermos se determinada ação ou comportamento são de Deus, humanos ou satânicos. Já falei isso. 3 pessoas falam na nossa mente. Nós, o Espírito de Deus e o diabo, seus anjos, né? Paulo, por exemplo, repreende Elimas, está lá em Atos 13. Isso por quê? Porque ele identifica que Elimas tinha um espírito maligno, né? Paulo repreende uma jovem que adivinhava, e a jovem estava pregando. O que ele estava usando o dom de discernimento de espírito, né? Aquela jovem estava pregando, mas não era da parte de Deus. Mas estava pregando a verdade. Mas o espírito que estava nela não era espírito de Deus. Então, esse é um dom de discernimento de espírito. Jesus, por exemplo, usa muito do discernimento de espírito, né? Jesus com Pedro, tem hora que ele diz assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o Espírito Santo, né? Mas o próprio Deus. Depois muda, né? Para trás de mim, Satanás. No próprio Pedro, tem hora que Pedro está lá falando da parte de Deus, tem hora que Pedro está falando da parte do diabo. Olha só. E Jesus com esse discernimento perfeito. E a gente, às vezes, no dia a dia, a gente toda hora está precisando disso, né? Essa irmã mesmo que eu falei com você, que ela veio me trazer uma palavra, e na hora que ela falou, o Espírito falou assim, não é de Deus. Está falando aí, é da carne. Então, a gente conhece muito quando a pessoa vem e não está trazendo a mensagem de Deus. E você precisa disso. Peça a Deus esse discernimento, porque senão você vai ser enganado. Ou pelo diabo, ou por você mesmo. E a palavra de sabedoria, né? A capacidade do Espírito de recebermos uma intuição divina de como aplicar um dado conhecimento. Sabedoria é conhecimento aplicado, né? Conhecimento é saber fazer. E sabedoria é saber o que fazer. Então, é a aplicação sobrenatural do conhecimento. É saber o que fazer com o conhecimento natural ou sobrenatural que Deus nos dá, ou seja, julgar uma ação. Quando a gente vê, por exemplo, aqui Atos 21:4, a gente vê uma palavra de sabedoria, né? Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguissem para Jerusalém. Então, aqueles homens, né, os irmãos daquela igreja, estavam dizendo para Paulo, olha, eu sinto aqui, eu recebi uma palavra de Deus que você não deve ir para essa cidade, porque lá você vai ser preso. Mesmo assim, Paulo foi, tá? Porque ele agia por uma fé e determinação, ou seja, ele poderia ter ido ou não, porque ele foi avisado, mas ele disse assim, eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu sei que o que vocês estão me dizendo é verdade, vai acontecer, mas eu vou cumprir o meu propósito. Ele poderia ter ido ou não. Não seria pecado se ele não fosse. Deus estava avisando. Mas ele foi já preparado. Uma palavra de sabedoria, ela lhe prepara também para isso, né? E, para finalizar aqui, a palavra de conhecimento. A capacidade do Espírito de recebermos uma revelação sobrenatural para uma situação específica, que de outra forma não seria recebida. Através do conhecimento, Deus revela a informação de atos, situações ou pensamentos. A gente vê aqui, por exemplo, Mateus 9:4. Jesus usa muito isso, né? Esse dom está presente na vida de Jesus. Interessante. Quando a gente vai olhar a vida de Jesus e os dons, eu só não encontro presente na vida de Jesus o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. É para a gente parar e pensar. A gente encontra dom de cura, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de milagres, dom de profecia, dom de discernimento de espírito,
Mas a gente não encontra em Jesus, em João Batista, dom de línguas. Para aí pensar, né? Um dom de conhecimento aqui, ó. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitais o mal em vossos corações? A pessoa nem abriu a boca. E Jesus sabia o que estava no coração dele. Ele tinha conhecimento. Eu vivi um dom, eu recebi uma palavra de conhecimento que eu já preguei várias vezes sobre isso, porque ela é muito útil para exemplificar. É bom a gente falar daquilo que acontece para que não seja somente uma pregação teórica, né? Eu não sei se quem já ouviu falar de uma situação que eu vivi no meu consultório como dentista. Chegou um senhor de idade com dores nas costas. Acho que alguém já deve ter ouvido eu falar isso. Eu repito muitos exemplos, viu? Em contextos diferentes. Esse senhor chegou e ele me disse assim: doutor, eu estou com dores nas costas, como se fossem macacos arrancando a minha carne. Eu fiquei imaginando assim, meu Deus do céu, que coisa mais esquisita, né? E logo dor nas costas e procurar um dentista. Eu fiquei pensando, se a dor fosse na boca, eu até podia dar algum jeito, mas nas costas, o que é que eu vou fazer? E aí eu falei assim: o senhor já foi do ortopedista? Já, doutor. Não achou nada. O senhor já foi no neurologista? Já, não achou nada. O senhor já foi no psiquiatra? Já, não achou nada. O cara tinha uma pilha de exames assim, dessa altura. Ressonância, tomografia, tudo, já tinha feito tudo. E com essa queixa de dor nas costas. Aí eu pensei: o que é que eu vou falar? Eu vou falar alguma coisa aqui para ele ir embora, porque eu não fui treinado na faculdade para resolver dor nas costas, né? Aí eu falei: ó, sente aí na cadeira, né, odontológica, e abre a boca, né? Eu sei examinar a boca, eu não vou mandar ele para tirar a camisa para examinar as costas. Rapaz, quando eu estou examinando a boca, sim, pensando o que é que eu vou falar, que eu sabia que eu não ia achar nada na boca, naquela hora o Espírito colocou na minha mente assim a palavra de conhecimento, aquela coisa que vem exatamente o que está acontecendo na vida dele. Eu falei para ele assim: eu já sei o que o senhor tem. O seu problema é que você não perdoou seu vizinho. Quando eu falei isso, ele deu um pulo da cadeira, olhou para mim e disse assim: mas a culpa é dele, aquele cara não vale nada, foi a vaca dele que passou para o meu quintal, e ele falou uns 5 minutos esculhambando o vizinho. Eu digo: pois é, isso aí é perdão. Perdoe ele que essas dores desaparecem. Como é que eu ia saber da vida desse homem que eu nunca vi na minha vida, uma situação tão pessoal, né, que resolveria um problema específico dele ali? Eu sei que ele olhou assim para mim: e o senhor é o quê? Eu digo: dentista. Aí ele ficou zangado comigo, foi embora, nem pagou a consulta, né? Paciência. Mas, para finalizar, o mais importante é o dom do amor. Se a gente tiver todos esses dons e não tiver amor, a Bíblia diz que não vale nada. Aí eu vejo gente com dom de línguas orgulhoso, sem amor, eu digo: não vale nada. Dom de curar sem amor, sim, não vale nada. Né? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Deixa eu parar aqui. Alguma pergunta? Eu não estava lendo o chat porque eu não conseguia ler, mas deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. E se Oi, uma pastor. pessoa... Deixa eu ver aqui algumas perguntas do chat, depois a gente vai para as perguntas orais, porque eu não estava lendo o chat. Moisés, e se uma pessoa deixar de usar o dom, ela perde? Deus remove o dom? Não, Moisés. Está lá em Romanos capítulo 11, 29. Se eu não me engano. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus dá e não toma de volta. Agora, os dons são enterrados, né? Você morre com aquele dom, aí quando Deus vier, ele vai cobrar o que você fez com o dom. Qual a diferença de dom e talento? Talento é uma capacidade, é uma habilidade, né? Talento para tocar. Por exemplo, não tem dom de música. Você sabe uma coisa que as pessoas confundem, por exemplo, é expulsar demônio. Expulsar demônio não é dom. Não tem esse dom. Eu não li em nenhum livro da Bíblia o dom de expulsar demônio. O expulsar demônio é uma tarefa do cristão. Talento é uma capacidade. Tocar, esculpir, desenhar, falar em público também pode ser. Falar bonito, né? Porque
A profecia você pode até falar errado, mas fala ao coração. O que mais aqui? Graciele, Jackson aqui. Tem crente que só porque fala em línguas é mais crente que outro. Ele é menos crente, Jackson. Não é mais, não. Porque quem é mais crente permite que o outro cresça, né? Esse dom de línguas, ele traz orgulho. Eu acho que talvez sejam pessoas que estão começando agora, eu vou chamar assim, para não dizer outro nome mais feio. Graziele, pastor, no livro de Atos é apresentado o recebimento do Espírito Santo como um momento diferenciado. Ele vem precedido, evidenciado com a manifestação do falar em línguas. Nesse contexto, qual o entendimento quanto a essa evidência, manifestação pelo meio do falar em línguas? O que você está se falando, esse recebimento do Espírito Santo lá no Atos, não é a língua de Coríntios, não é a língua que a gente poderia dizer língua dos anjos, porque lá no texto é bem claro, cada um falava na sua própria língua e os outros entendiam no seu idioma. Então, como Deus separou as línguas em Babel, Deus unificou as línguas no Pentecostes. Será que posso entender que era o momento em que o Espírito Santo precisava ser apresentado de uma forma mais evidente, sobrenatural, por ser o período de sua manifestação? Não necessariamente isso vai ter que acontecer nos dias de hoje. Houve um esfriamento em relação às várias manifestações do Espírito Santo por conta do povo de Deus, retificando, precedido, ele não vem. Qual é o meu entendimento? O dom de línguas é um dom carismático, está dentro daquela relação lá de Coríntios 12. O dom de línguas, ele é uma manifestação de Deus. Ele pode ser copiado pelo diabo? Pode. Como é que você usa o dom de línguas? Está lá tudo escrito em Coríntios 14. Tudo Deus deixou escrito, confirmado. Como é que você usa? Quem fala em línguas, fale consigo mesmo. Se houver, e não fale, e no máximo 3. Se houver intérprete, continue falando. Se não, fique calado. Quem fala em línguas, fala para a igreja. Então, o dom de línguas é para edificação pessoal. O grande erro das igrejas pentecostais é que eles pegam Coríntios 14 e rasgam da Bíblia. Por quê? A Bíblia diz assim, fale 2 ou 3. Aí você chega na igreja, tem 30 falando, 40 falando. Está errado. Fale se houver intérprete. Aí não tem ninguém interpretando. Julgue, inclusive, a profecia que está sendo interpretada ali. Você também não está vendo ninguém fazendo isso. Então, é um dom que é um dom bíblico, é um dom excelente para edificação pessoal, mas é muito usado erroneamente. Agora, algumas pessoas, ao receber o Espírito Santo, podem falar em línguas? Podem. Pode ser uma manifestação. Minha mãe, por exemplo, eu contei o caso de minha mãe, ela falou em línguas, só falou naquela vez, não falou mais. Talvez ela não se interessou em buscar, né? Em continuar exercendo o dom dela. Mas aí é uma questão pessoal dela. É um dom que faz muita confusão, eu acho que sem necessidade, né? Eu acho que quem fala em línguas, continue falando, busque interpretar. Eu peço a Deus, eu quero ver uma interpretação e que ela seja verídica do Senhor.